Sal amargo, você já ouviu falar no sal amargo? Qual a função, por exemplo, desse produto com relação à nossa circulação? Será que o sal amargo interage com as nossas veias, entope as veias, as artérias, prejudica a circulação? Ou será que o sal amargo melhora a nossa circulação? Será que ele protege as nossas veias contra a trombose, impede o entupimento das artérias? Enfim, quem tem má circulação, trombose, varizes, será que pode tomar um sal amargo? Quais os reais efeitos do sal amargo na nossa circulação? Sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose, embolia, dor, inchaço nas pernas, varizes, você tem que se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar as notificações, porque dessa forma você vai ser avisado de tudo que acontece por aqui, você vai ser notificado dos nossos próximos vídeos, não vai perder nenhum detalhe aqui do canal. Já aproveita e clica no gostei. Quando você faz isso, você impulsiona o nosso trabalho, a gente consegue alcançar mais pessoas com informação de qualidade e salvar vidas contra a má circulação e a trombose. Como de costume, os nossos vídeos são retirados de dúvidas que vocês deixam nos comentários e o nosso time selecionou a seguinte pergunta para hoje. Doutor, gostaria de saber se eu posso tomar sal amargo, faço uso do xarel. Hoje o nosso vídeo então vai ser sobre os efeitos da circulação com relação ao sal amargo. O sal amargo, na verdade, para quem não conhece, é o sulfato de magnésio, que é um composto químico composto pelo magnésio, pelo enxofre e pelo oxigênio. O sal amargo tem esse nome por conta do sabor amargo, que é bem característico do produto, já que ele tem altas doses de enxofre. E o sal amargo, ele é usado para vários fins, pessoal. Ele pode ser usado para fins medicinais, ele pode ser usado para fins industriais e até mesmo para o uso agrícola. Para a gente falar, por exemplo, na área da saúde, no uso medicinal, o sal amargo ele é usado como um laxante osmótico, ou seja, ele te ajuda a aliviar a constipação, ao atrair água para o seu intestino e amolecer as suas fezes, facilitando a evacuação, facilitando a passagem do cocô, das fezes, pelo seu intestino, então ele tem um efeito laxativo. Além disso, o sal amargo ele também pode ser usado para banhos de imersão, banhos relaxantes para aliviar dor musculares, tensões, contraturas, torcicolo, uma vez que o magnésio que contém no sal amargo, o magnésio, o enxofre, o oxigênio, principalmente o magnésio, ele pode ser absorvido pela pele e ele tem um efeito calmante e relaxante. Na indústria química, o sal amargo geralmente é usado para fertilizante, porque o magnésio e o enxofre, ele traz nutrientes essenciais para o crescimento das plantas. E para a gente usar com relação a produtos de uso químico, da indústria química, por exemplo, para cuidado pessoal, o sal amargo, às vezes, ele é também colocado em compostos como cremes, óleos, produtos para banho, por conta das suas propriedades esfoliantes e relaxantes. Embora o sal amargo ele tenha um benefício potencial no seu intestino, ele pode ser usado para tratar o intestino preso, a constipação por causa do seu efeito laxativo. O sal amargo, que é o sulfato de magnésio, como eu te expliquei agora há pouco, ele geralmente ele não é absorvido diretamente pelo nosso organismo, ele não é absorvido pelo nosso corpo. Geralmente ele fica ali no intestino. Então, por exemplo, condições de pessoas que têm trombose, embolia, varizes, AVC, infarto, ele basicamente não vai ter interação. Ele não vai fortalecer as suas veias diretamente, ele não tem o poder de ralear o sangue de forma expressiva, então ele não vai interagir, por exemplo, com o xarelto que você toma, com os anticoagulantes. Ele não causa nem protege contra as varizes, nem trombose, nem nada desse tipo, pessoal. O efeito circulatório do sal amargo não tem um efeito relevante na nossa saúde circulatória, ele tem um efeito melhor no nosso trato gastrointestinal. Com relação à saúde cardiovascular, o sal amargo a princípio não traz benefícios, tá certo? Eu não estou te dizendo que ele faça mal, mas ele não tem efeito nas nossas veias, nas nossas artérias. O benefício potencial dele é gastrointestinal. Isso falando em pessoas dentro de um contexto de um estilo de vida saudável. Se você apresenta algum desequilíbrio, por exemplo, do magnésio no seu corpo, aí sim o sal amargo pode te ajudar em menor grau, já que ele tem magnésio na sua composição, e esse magnésio ele pode ser absorvido em alguma quantidade pelo seu corpo, e ele sim traz alguns benefícios para a circulação.
né? O magnésio pode promover o relaxamento dos vasos sanguíneos e isso pode contribuir, por exemplo, para trazer uma melhor oferta de oxigênio e nutriente para os tecidos do nosso corpo. O magnésio ajuda a reduzir a nossa pressão arterial. O magnésio desempenha um papel essencial na regulação do ritmo cardíaco, na saúde do nosso coração e ele ajuda a manter também uma função do músculo cardíaco, né, a contratilidade do coração boa. Ele estabiliza as células do nosso coração. Só que no sal amargo, o magnésio ele não é tão bem absorvido. Se faz sentido para você, se os seus exames de magnésio estão alterados, tem outras formas de você suplementar o magnésio, tá certo? Mas o magnésio é sim um amigo do seu coração. O magnésio tem efeitos anti-inflamatórios no nosso corpo, reduz a inflamação crônica, além dos benefícios cardiovasculares que eu te falei agora há pouco. Então o magnésio está associado a uma redução das doenças cardiovasculares, né, e um estilo de vida saudável. Ele é um amigo do seu coração, traz benefícios para o seu sangue, ajuda a te proteger, a se prevenir contra a má circulação, contra a trombose, contra as doenças da circulação, contra as doenças cardiovasculares. O que é importante você entender é que o sal amargo não é uma das melhores fontes do magnésio e também não estou recomendando ninguém usar suplementos de magnésio sem saber também se os níveis de magnésio no seu sangue estão normais. Mas o magnésio sim, ele tem diversos benefícios para o nosso corpo, tá certo? Existem suplementos como magnésio de malato, o citrato de magnésio, magnésio treonato, diversas formas que você pode suplementar. O sal amargo traz pequenas quantidades de magnésio para o corpo, só que o efeito dele potencial é laxativo, tá certo? Tentar obter sal amargo, magnésio do sal amargo, você vai conseguir muito pouco, já que ele vai ter um efeito laxativo importante e acaba desequilibrando, deixando a pessoa desidratada, desequilíbrio do sódio, do potássio, além de perder muito líquido. Então, se você já tem o intestino regular, se você já tem o intestino funcionando bem, o sal amargo talvez vai desequilibrar um pouco do que te trazer benefícios com relação ao magnésio ou à sua saúde intestinal. Você ainda precisa se lembrar que um excesso de sal amargo traz uma carga adicional para o seu rim, já que o sal amargo puxa a água para o seu intestino e a água sai através das suas fezes, podendo causar desidratação e uma sobrecarga renal, tá certo? Faltar água ali para os rins funcionarem adequadamente. Isso pode causar, por exemplo, insuficiência renal em algumas pessoas, e se você estiver tomando remédios de circulação, com relação ao sal amargo, ele pode interagir com alguns medicamentos. Por exemplo, se você faz uso de anticoagulantes como a varfarina, outros anticoagulantes, por exemplo, como o xarelto, a rivaroxabana, né, a apixabana, o Eliquis, esses vão ter pouca ou nenhuma interação com a sua alimentação ou suplementos. Já a varfarina, ela pode interagir tanto com magnésio quanto com alimentos ricos em vitamina K. Então o sal amargo pode interferir com pessoas que estão tratando trombose com anticoagulantes do tipo da varfarina, tá certo? Os anticoagulantes de outras classes, como a rivaroxabana, e os antiagregantes como a S, a aspirina, eles vão ter pouca ou nenhuma interação com sal amargo, assim como quem toma remédio de varizes. Diosmina, esperidina, rutina, castanha da Índia, piquenogenol, daflon, venaflon, perivasc, flavonide, eles têm pouca ou nenhuma interação com o sal amargo. Agora, se você está fazendo uso de alguns antibióticos, como as tetraciclinas, o sal amargo pode interferir com a absorção das tetraciclinas. É recomendado você esperar ali mais ou menos 2 horas entre tomar a tetraciclina e depois consumir o sal amargo. E se você faz uso também de outros remédios, além das tetraciclinas, como por exemplo remédios de pressão, é importante você consultar o seu médico antes de consumir o sal amargo, porque com remédios de pressão a gente também pode ter alguma interação. Então, losartana, valsartana, olmesartana, telmisartana, enalapril, captopril, perindopril, amlodipina, é aconselhável você monitorar os níveis de pressão arterial regularmente ou avisar o seu médico, já que o sal amargo pode interferir com esses remédios e também causar um pouco de desidratação e quedas de pressão. O sal amargo também pode alterar em algumas pessoas os níveis de açúcar no sangue, então se você usa remédios de diabetes como metformina, se você usa insulina,
também é importante você falar com o seu médico, já que o sal amargo, na teoria, acelera a passagem dos alimentos pelo seu trato intestinal, pelo seu sistema digestivo. Então, se você usa glifage, Daonil, insulina, também monitore com frequência os níveis de açúcar no seu sangue, os níveis de glicose no sangue. Para você ter uma ideia aí das doses, das quantidades, vai depender do uso que você quer. Para você usar o sal amargo como laxante osmótico, a dose típica geralmente é de 10 a 30 gramas dissolvidos em água. Geralmente ele é tomado uma dose única diária, geralmente pela manhã, e para banhos de imersão, banhos terapêuticos ou uso sobre a pele, a gente não vai ter nenhuma limitação. Geralmente a gente vai misturar na água, a gente não vai ingerir, então não vai ter maiores problemas. Para o uso no banho ali, geralmente a gente usa de 1 a 2 xícaras, que é alguma coisa entre 200 e 400 gramas adicionado, por exemplo, numa banheira. Seria uma banheira padrão, uma banheira normalmente que cabe aí 2 pessoas. Então, pessoal, os principais usos do sal amargo de forma medicinal, eles são para o equilíbrio intestinal. Ele tem pouco ou nenhum efeito circulatório e é uma fonte escassa de magnésio. Se você quer usar o magnésio dele, use outros suplementos. Geralmente o efeito do sal amargo é laxativo. Cuidado com desidratação, cuidado com desequilíbrio da água do seu corpo. Se você quer usar ele para banho relaxante, ok, mas o uso oral ingerido tem que ter cuidado com o potencial osmótico dele para não fazer uma catarse intestinal. Esses banhos medicinais podem aliviar aquelas urticárias, eczemas, dermatite, psoríase, em algumas pessoas funciona, mas é importante lembrar que o uso excessivo, principalmente para quem toma remédios de circulação como a varfarina e outros remédios como tetraciclinas, remédios de pressão e de diabetes, o sal amargo pode se interferir com o seu tratamento. Para quem usa remédios de varizes ou outros anticoagulantes e antiagregantes, o sal amargo vai ter pouco ou nenhuma interação. E a interferência principal do sal amargo na sua circulação é baixíssima, é quase nada, ele é muito pouco absorvido, não raleia sangue, não desentope a artéria, não tem quase que nenhum efeito cardiovascular. O principal benefício dele é intestinal. Se você quer entender um pouco mais como cuidar das suas veias, combater a má circulação, eu te convido aí no canal para você conhecer diversos outros vídeos que nós temos com informação de qualidade que você vai ser capaz de entender. Então explora aí os vídeos do nosso canal, usa com bastante sabedoria, tem muita dica importante. Não esquece de se inscrever no canal, clicar no gostei e de ir na descrição desse vídeo. Tem 2 coisas importantes na descrição desse vídeo. Uma, o nosso e-book gratuito. É só você clicar e fazer o download grátis. O nosso e-book tem 10 dicas práticas de como combater a má circulação e a trombose. Na descrição desse vídeo também tem um link para você conhecer o nosso programa avançado. O SOS Má Circulação e Trombose é para quem quer estar perto da nossa equipe, de mim, do nosso time. Nós temos grupos para trocar informações, para tirar dúvidas. Lá nós também vamos te entregar um passo a passo, um plano de ação montado para você poder combater a má circulação, cuidar das suas veias da forma certa, se proteger, diminuir o seu risco de ter uma trombose e uma embolia. Então na descrição desse vídeo tem um link para você conhecer também o SOS Má Circulação e Trombose. Não esquece de ir nos comentários, deixa para mim um comentário, quero saber o seu nome, de qual cidade você está falando, quero te conhecer um pouco melhor. Se você usa o sal amargo, se você já conhecia, não conhecia, se faz bem ou não para você, enfim, compartilha comigo lá nos comentários, deixa um comentário para mim se você já teve trombose, qual a sua dúvida, a sua pergunta, talvez vai ser a próxima a ser selecionada pelo nosso time para a gente poder trazer a resposta aqui em vídeo. E falando em vídeo, te espero então no nosso próximo vídeo, no nosso próximo encontro. Até lá!